Olá, graça e paz, muito boa tarde, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, amém? Quero hoje compartilhar uma palavra do Senhor que fala sobre o poder da nossa língua, da nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca. Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso? Então eu quero te convidar a ficar comigo até o final e vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero começar, claro, com um texto que fala em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, o poder da vida e da morte estão no poder da nossa língua, da nossa boca, aquilo que sai da nossa boca. A palavra também diz que de tudo que nós falarmos, um dia nós vamos dar conta. Então nós precisamos ter muita sabedoria de Deus para nós falarmos, porque nós sabemos que guerra e paz são definidos através da boca das pessoas. Você pode aquietar uma situação ou você pode colocar fogo numa situação a partir daquilo que sai da nossa boca. Quando há um ambiente de fé e nós liberamos a palavra do Senhor, há poder para transformar realidades e ambientes também. Então, há um poder criador, criativo na palavra que sai da nossa boca. Por isso, nós precisamos cuidar e ter essa sabedoria para falar. Você já percebeu que existem pessoas que elas têm uma palavra sempre para nos confortar, para nos animar? Às vezes você está em situações tão difíceis e você encontra uma pessoa e ela te dá uma palavra que parece que toda aquela tempestade que você está passando parece que se aquieta, parece que tudo começa a ir para o lugar, fruto de uma palavra de vida que sai da boca de uma pessoa. Palavras de ativação, palavras de liberação, de direção. Então, isso são palavras de vida que vão gerar bênção na vida das pessoas. Também, se você olhar o contrário, também acontece. Pessoas que nós encontramos que tem uma palavra tão pesada, desanimadora, pessoas que parece que não tem uma palavra, não tem um fruto bom que sai da sua boca. Por isso nós precisamos ter essa consciência do poder que há nas nossas palavras. Muitas pessoas na vida já adulta começam a lembrar de palavras que ouviram lá na infância, lá na adolescência, palavras duras, palavras de morte. E aí eu não digo morte física, mas morte de um futuro, morte espiritual, palavras que feriram, que magoaram e acabaram muitas vezes travando a vida das pessoas, fruto de palavras de morte que foram lançadas na vida daquela pessoa. Então nós precisamos ter essa consciência que nós vamos prestar conta daquilo que sai da nossa boca e que aquilo que sai de dentro de nós, ela precisa gerar vida. O fruto que sai da nossa boca precisa ser bons frutos que vão alimentar, que vão curar as pessoas e não ao contrário. E eu quero falar um outro texto que é bem conhecido e chama muita atenção, é em Mateus 12:34, e começa esse versículo bem forte. Jesus diz assim, ó: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ele começa com essa severa advertência para os fariseus, aqueles que diante das pessoas eles demonstravam uma coisa, mas eles eram, como a palavra diz, sepulcros caiados, ou seja, por dentro havia podridão. Era feio por dentro, mas demonstravam algo bonito por fora, uma religiosidade, uma aparência. Então Jesus ele confrontava severamente aqueles religiosos que na frente eles eram uma coisa, mas por trás eles traziam peso às vezes de morte para as pessoas através da severidade das suas palavras e daquilo que faziam. Então Jesus confrontava sim esses que tinham dupla personalidade. Mas o que chama atenção nesse texto é pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, não são simplesmente palavras que saem da boca para fora, mas aquilo que é externado na nossa boca é aquilo que está dentro do nosso coração. Então,
há uma observação nisso. É o que está dentro de nós que acaba fluindo através da nossa boca. Então, quando as palavras que saem de dentro da nossa boca não são palavras de vida, de cura, que trazem ânimo nas pessoas, então nós precisamos observar do que estamos nos enchendo, de onde está saindo aquilo que está dentro de nós. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa palavra, daquilo que sai da nossa boca. Se nós nos alimentarmos somente de coisas negativas, somente daquilo que é ruim, é isso que vai fluir de dentro de nós. Por isso a palavra fala sobre nós submetermos a nossa mente, renovarmos a nossa mente pelo poder da palavra, ou seja, a palavra de Deus são frutos bons, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, ali há palavras de vida, ali há alimentos de fé, e é dela que nós precisamos nos nutrir, é dela que nós precisamos nos alimentar. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais nós vamos externar bons frutos de dentro de nós. Porque o relacionamento com Deus é uma expressão, ele acaba expondo o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o que gera o Espírito Santo dentro de nós, né? O que diz lá em Gálatas 6 sobre os frutos do Espírito. Então ali vai fluir amor, vai fluir paz, vai fluir alegria, mansidão, domínio próprio. Então tudo isso são frutos do Espírito Santo. Então se você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor, não tem como fluir de você águas amargas, como diz na palavra do Senhor. Precisa jorrar água doce, boas águas, bons frutos precisam sair de dentro de você, porque é o externar aquilo que está dentro de você. Tem uma palavra, um texto, que ele é muito conhecido, que é no livro de Tiago 3, e depois você pode ler com mais calma, é um texto um pouco mais extenso. Tiago 3, a partir do verso 1 ao 12, ele faz a comparação sobre a língua, ele fala nesse texto somente sobre a língua, sobre o poder da palavra. E ele traz 6 imagens, e eu quero reduzir brevemente em 3 poderes da língua. E ali ele fala sobre o poder de dirigir, e ele usa a imagem do freio e do leme. O que é o freio? O freio é aquilo que dá direção para um cavalo, é aquilo que conduz ele. Você pode pegar um cavalo que ele seja selvagem, mas se você colocar nele o freio, você consegue conduzi-lo. Da mesma forma, o leme é aquele que conduz um barco. Então, é aquele que dá direção. Parece algo tão pequeno, o freio e o leme, mas é o que traz direção tanto para o cavalo como para o barco, nessa comparação do texto. E isso que a palavra fala sobre a língua, ela pode dar direção à nossa vida, conforme aquilo que nós falamos, porque a gente tem o poder de construir ou destruir amizades, relacionamentos pelo poder da nossa boca. Guerra, como eu falei, guerra e paz, eles vêm do poder de uma palavra, né, de uma liderança falando sobre isso. Então nós precisamos compreender que aquilo que sai da nossa boca, ela tem o poder de conduzir a nossa vida. E o segundo, ele fala sobre poder de destruição, que também faz a comparação de um fogo e de um animal. Embora o animal, ele sendo selvagem, se ele não é domesticado, ele pode destruir. Da mesma forma, o fogo, uma pequena centelha, ele pode pôr fogo em grandes coisas. Você já teve essa experiência de repente, numa situação, você falar algo que parece que incendiou mais aquele assunto, e você pensou, poxa, se eu tivesse ficado com a minha boca fechada, eu teria economizado muito tempo, enfim, e desgaste. Então, a palavra que sai da nossa boca, ela pode ser como fogo, que coloca fogo numa cidade, numa mata, né? Uma pequena fagulha pode pôr fogo. E em Provérbios 26, 20 e 21 diz: faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.
Então, aquilo que sai da nossa boca é capaz de colocar fogo em situações, em vidas, em familiares, nos relacionamentos. E o terceiro, que a palavra fala em Tiago 13, ele faz uma comparação sobre uma fonte e uma árvore. E é isso que nós devemos buscar. A árvore é aquela capaz de dar fruto, é aquela capaz de com a sua sombra, com a sua copa, ela ser ninho, ela ser repouso, ela ser sombra. E da mesma forma, a água, né, a fonte, ela é capaz de jorrar e gerar vida. A água, ela é capaz de gerar vida. E é isso que nós precisamos buscar para as nossas vidas, que aquilo que saia da nossa boca, ela seja aquilo que cura, ela seja aquilo que dá vida, que dá ânimo, que levanta as pessoas e não que coloca para baixo. Então, as nossas palavras, elas precisam ser abrigo, elas precisam encorajar. As nossas raízes espirituais dizem muito sobre aquilo que vai sair da nossa boca. Como eu falei, a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Enquanto mais você se aprofundar, quanto mais você se enraizar na palavra do Senhor e no seu relacionamento com Deus, mais vai fluir de dentro de você bons frutos e rios de água viva, como a palavra do Senhor diz, que aos que creem, aos que buscarem Jesus do seu interior, fluirão sim rios de água viva. Então que você receba essa palavra, que você comece a meditar naquilo que está saindo da sua boca, se é algo que está gerando vida ou morte. E sempre há tempo de mudar. Se você é alguém que talvez profere tantas palavras negativas, se você é alguém que coloca as pessoas para baixo, que está sempre reclamando do trabalho de alguém que está à sua volta, comece a observar. Você precisa gerar vida. E tudo que sai da nossa boca, elas são sementes. Se você plantar amor, você colherá ele. Se você plantar alegria, você colherá também desse fruto. Então, tudo que sai da sua boca são sementes. Que você observe nesse tempo quais são as sementes que estão fluindo da sua boca. Amém? E se até aqui talvez você não tinha essa compreensão, eu quero te dizer a partir de hoje, decida mudar aquilo que você fala para que da sua boca você gere essa cura, essa vida, esse fluir de Deus. Amém? Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada vida que está ouvindo essa palavra, que talvez hoje o Espírito trouxe mais clareza, mais compreensão sobre o poder da palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquele que até aqui, Senhor, enfrenta dificuldade, Senhor, de controlar aquilo que sai da sua boca, eu te peço, Senhor, cobre eles, Pai. Cobre com sabedoria, com mansidão, com domínio próprio, que são frutos do teu Espírito. Senhor, toca com teu poder e como disse Davi, Senhor, em Salmos, coloca um anjo, Senhor, à porta da nossa boca e não permita que dela, Senhor, flua palavras de morte, flua palavras negativas, mas que da nossa boca, Senhor, flua bênção, flua alegria, flua, Senhor, motivação, Senhor. Que dela, Senhor, os rios de água da vida possam fluir, Senhor, alimentando, saciando, curando e trazendo transformação de realidades, Pai, por meio do poder da nossa palavra ativado pela fé, Senhor. Assim, Deus, eu abençoo cada casa, cada família, eu declaro a saúde do Senhor, eu declaro a cura do Senhor, Pai, aqueles que talvez receberam palavras, Senhor, de morte em algum momento da sua vida, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora toda palavra de morte, Senhor, lançada contra eles, que caia por terra toda maldição lançada, toda palavra maldita que em algum momento da sua vida, Senhor, foram lançadas sobre eles, quebra agora, Senhor, esse poder maligno, Senhor, de maldição lançada sobre eles, Pai, e que repouse sobre essas vidas a unção, a presença, o fluir de Deus, Pai, para a vida, Senhor, para a vida, Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Se esse vídeo abençoou você, curta ele e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas e saibam usar com sabedoria a sua boca. Amém? Que Deus abençoe você.